Olá, amigos, olá, amigas. Hoje o Prosa Cristã está um pouco diferente. Quem está do lado de cá hoje não é o Júnior. Pelo contrário, ele vai estar como entrevistado. Hoje o programa será em homenagem às famílias, à Semana Nacional das Famílias. E o Júnior, o nosso irmão, que a gente chama muito, vai ser o nosso entrevistado. A gente até brinca com ele, né? Que hoje ele cedeu o programa para que a gente possa estar carinhosamente buscando encontrar em algumas respostas que ele vai nos dar ou nos direcionar neste caminhar dessa prosa cristã que nós vamos ter hoje. Estou muito feliz em poder estar aqui representando a pastoral familiar da nossa paróquia em um bate-papo com o Júnior, e que a gente possa ter nessa prosa cristã um verdadeiro encontro com o que o Senhor quer nos falar. O tema do nosso programa de hoje é família e valorização da vida, um tema muito importante e pertinente nos dias de hoje, e que nos dá todo um processo maior de entender essa vida cristã, de ser um cristão, diante do que a gente encontra hoje no mundo, né? Nós temos uma palavra e vamos trabalhar em cima dela, que é Lucas 10. Se você não está com a sua Bíblia, pode ir já pegando. Nós vamos trabalhar com Lucas 10, de 25 a 37. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho do Júnior. Vocês sempre encontram com ele sendo o entrevistador, mas vamos conhecer um pouco mais do Júnior filho, do Júnior pai, do Júnior marido, que vai estar conosco nessa noite. Oi, Júnior, seja bem-vindo ao seu programa. Obrigado, Paula. É um prazer participar do Prosa Cristã, independente do lado em que a gente está, porque a intenção é servir, e servir pode ser entrevistado, pode ser de tantas formas, né? Eu me chamo Paulo, né? Mas todos me conhecem e me chamam por Júnior. Eu participo da Paróquia Nossa Senhora das Graças como ministro da Palavra. Sou da comunidade da Ilha de Montebello, Sagrado Coração de Jesus. Naquela comunidade eu tive a minha experiência com Deus. Ainda tenho, lógico, porque participo. E tento, com o pouco que eu tenho, deixar Deus fazer aquilo que Ele acha que deve ser feito. É o que eu quero para esse Prosa Cristã, né? Trazer aquilo que eu tenho no meu coração, e se for suficiente para inspirar outras pessoas, eu já fico feliz. Temos certeza que vai ser, Júnior. Conhecendo você um pouquinho, hoje vamos conhecer um pouco mais, tenho certeza que vai ser uma bênção esse Prosa Cristã de hoje. E eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, muito simples. Quem é o Júnior? Você disse, olha, meu nome é Paulo, né? Me encontro com Deus sempre, frequento a comunidade de Montebello, mas quem é o Júnior? Quem é o Júnior cristão? Como você vê, como se você se vê, sabe? Como se você estivesse no espelho. Quem é esse Júnior cristão que hoje vai estar aqui conversando conosco, que de 15 em 15 dias o Prosa Cristã está no ar, né? E que conversa, e que traz convidados, e que busca para a nossa paróquia todo um conhecimento, né, da religião católica, do catecismo, de assuntos que são relevantes para nós cristãos. Então, quem é esse Júnior? Quem é o cristão? Ou o que é um cristão para você? Eu prefiro falar sobre o Júnior cristão, porque aí, se eu cometer algum erro, eu estou falando de mim mesmo. Eu sou um cristão muito consciente das minhas limitações, muito consciente dos meus defeitos, das minhas falhas, mas muito esperançoso em, a cada dia, melhorar um pouquinho mais. Eu tenho consciência de que eu não sou um ser que sirva de referência para nada, para ninguém, mas eu sou um ser que posso mostrar aquele que deve ser a nossa referência, que é Jesus.
Então eu tento, dentro daquilo que eu descobri ser o meu ministério, que é o ministério da palavra, eu me encantei pela palavra muito cedo. Eu lembro de, na minha adolescência, ir às celebrações da palavra na minha comunidade, na Ilha de Montebello, enquanto a maioria das pessoas queriam estar na música, porque normalmente o adolescente, o jovem, se encanta mais com a música, né? Eu esperava o momento da homilia. Eu queria ouvir os ministros da palavra da época falar. E quando eu comecei a ter contato com a Bíblia, eu me encantei muito pelas cartas de São Paulo. E mesmo sem conhecê-lo na época, mesmo sem saber a importância dele, me tocava muito a história dele, o personagem, a sua vida como cristão e as suas cartas. Então, a partir daí, eu tentei me aprofundar, não só nas cartas de São Paulo, mas na Bíblia. Eu não sou teólogo, eu não sou nenhuma referência nisso, mas eu sou um curioso. Eu gosto de aprofundar, eu gosto de estudar e gosto de trazer coisas diferentes daquilo que a maioria das pessoas traz. Eu prefiro errar ousando do que acertar omitindo. Então, eu sou um cristão que procura fazer o que é melhor. Tenho consciência de que não foram todos os momentos da minha vida em que eu fiz as coisas corretas, certas, mas isso faz parte também da nossa maturidade enquanto pessoa, enquanto cristão. Se houver um cristão que não cometeu erro, que não pecou, talvez seja o próprio Jesus já no meio de nós e nós não vimos ainda. Então, quando nós somos aquilo que nós cometemos de erro e tentamos acertar pensando no presente e no futuro, eu acho que a gente está, pelo menos, tentando ser um bom cristão, é isso que eu tento fazer. Verdade. E é importante essa sua fala, porque quando a gente se coloca, né, no lugar, porque assim, toda essa pergunta, Júlia, às vezes a gente fica, nossa, o que ela me perguntou? Não é para te deixar me embaraçado mesmo, é para dar todo esse caminhar daquilo que o Senhor reservou para a gente no dia de hoje, né? Porque, como eu disse, nós estamos na Semana Nacional das Famílias, em cada dia da semana, desde o Dia dos Pais, nós viemos trabalhando um tema. E falar hoje sobre valorização da vida parte desse princípio de como eu sou, sendo filho de Deus e olhando para tudo isso que está sendo construído, né? Então, a gente pôde refletir em cada dia da semana, durante essa semana, momentos dessa cristandade, desse conhecer a Cristo, né? De como conduzir a nossa vida nessa busca. Porque o tema nacional é eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente trazer para a prosa cristã é como cristão e me reconhecer sim pecador, reconhecer sim que temos falha, né? Essa sua fala é muito importante, posso buscar sim enxergar Cristo no outro, posso enxergar sim Cristo naquele que eu não conheço, né? Porque a valorização da vida, ele parte de todo um conjunto, né? Desde a gestação até a hora que nós morremos, né? Então, às vezes, é difícil entrar em assuntos quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala de ser pró-vida, de ser contra o aborto, de olhar para essa família muitas vezes desestruturada e enxergar Cristo em cada uma dessas situações, onde tem dor, onde muitas vezes a gente constrói um processo, né, de distanciamento, porque dói muito, mas falar assim, Cristo está ali, né? E como nós, enquanto irmãos, enquanto cristãos, enquanto comunidade, né? Como igreja doméstica, nós podemos estar ou dar esse passo. Então, essa primeira pergunta, Júnior, foi só mesmo para que a gente pudesse estar compreendendo todo esse processo de ver no outro, muitas vezes, aquilo que eu não quero ver. E aí eu gostaria de ler a palavra agora, para que a gente pudesse dar condução ao nosso prosa cristã, um pouco diferente hoje, né? Mas que o Senhor tem para falar para a gente, e a partir dessa pergunta que eu te fiz, a gente gera-se novas perguntas
mas eu gostaria que vocês pudessem estar pegando a Bíblia de vocês. Nós vamos estar lendo Lucas 10, de 25 a 37. Amém? Amém. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote que estava passando por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois, colocou em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Lindo, né? Muito bonito. E aí, Júnior, que vem uma primeira pergunta diante de tudo isso que a gente leu, né? O Senhor usou 2 palavras ali que me chamou a atenção, foi compaixão e misericórdia. Se a gente puder destacar, eu destaquei na minha Bíblia, compaixão e misericórdia. Aí eu fiz uma perguntinha aqui, que seria a seguinte, diante do que a gente acabou de ler, na sua visão, na sua concepção. Qual deveria ser a atitude do cristão, daquele cristão que a gente já começou a conversar, diante de situações em que a vida está ameaçada? Por exemplo, seja pela violência, pelo abandono, pela indiferença. Nessa resposta que o Senhor nos traz, na sua visão, qual é a atitude que esse cristão deveria ter? Acho que se nós formos olhar pela palavra, ela por si só já nos dá a resposta, né? Da atitude desse homem que olha alguém ferido, machucado, e decide cuidar dessa pessoa sem preocupar-se qual era a história daquela pessoa, qual era a sua religião, qual era a sua cor, qual era a sua opção de vida. Era um ser humano. E sendo um ser humano, precisava de cuidado no momento. Eu acho que o desprendimento desse samaritano de apenas olhar para a necessidade daquele momento e perceber que ele tinha condições de fazer algo por aquela pessoa, eu acho que é o sinal daquilo que nós devemos buscar para nós, quanto cristãos.
É óbvio que na teoria isso é muito simples, na prática nem tanto, porque a nossa ideia de vida das pessoas e de valores, eu entendo que ela vai sendo lapidada, vai sendo construída em nós ao longo da nossa vida, de acordo com aquilo que a gente vive, com quem a gente viveu, com os valores que a gente presenciou, ou a falta deles, e a gente meio que absorve essas coisas sem mesmo ter a opção de dizer quero ou não quero absorver. Depois você procurar um terapeuta, um psicólogo, uma psicóloga como você, para nos ajudar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas, em geral, nós não temos muito esse domínio de saber o que a gente absorve ou não. Então, muitas vezes, nós temos uma visão preconceituosa das coisas e das pessoas, não porque a gente quer, mas porque existem em nós valores ou falta de valores que nos levam a ser assim. O importante é que quando eu identifico que essa característica pode ser um desvio de caráter, quando essa característica me leva a cometer falhas, seja falando, fazendo ou não fazendo nada, me omitindo, eu me deparo com Jesus olhando para mim e me chamando a ser cristão. E ser cristão é primeiro mergulhar dentro de si. Eu não conheço um cristão que evolua sem antes olhar para si. Se o cristão olhar para os outros e não tentar ajustar em si as próprias mazelas, ele certamente vai ter uma dificuldade grande de sentir compaixão, como esse samaritano sentiu, e de se colocar no lugar do outro. E aí a gente traz a palavra da moda, a tal da empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então, diante de tantas injustiças sociais que a gente vê por aí, a gente acaba acreditando que o olho por olho, dente por dente, talvez seja o melhor caminho. E aí, mais uma vez, vem Jesus e nos chama a compaixão. Nos chama a colocar no nosso cavalo aquela que sofre e cuidar com aquilo que a gente tem, sem olhar o que é, o que fez e como pensa aquela pessoa. Então é um desafio. Isso que eu digo não é algo que, Júnior, você vive isso, não, eu busco viver, mas muitas vezes eu me vejo falhando nisso. Mas todas as vezes que eu falho, isso me incomoda e eu repenso e tento dar um passo avante. Então eu acredito que é isso que essa palavra traz para a gente, né? A compaixão, sem olhar quem é que está do outro lado, mas tentando se colocar no lugar daquele que está do outro lado. E a gente vê isso um grande desafio mesmo, né? Porque ter compaixão ou até mesmo agir como pela misericórdia com o outro, né? E às vezes a gente passa despercebido quando o Senhor nos toca, né? Você me fez lembrar de uma situação aqui de casa. O meu marido, o Saulo, chegou um dia desses aí muito chateado, porque ele estava no supermercado e estava na hora de pagar. Uma pessoa veio atrás dele e falou assim, você pode pagar minha carne? Ele falou, não, já paguei. E, assim, ele tinha acabado de pagar e foi embora. E que quando ele chegou em casa, mas ele chegou arrasado, ele veio assim, no caminho, ele falou, Paula, eu não raciocinei, era só eu pagar de novo. Eu tirava a minha, dava para ela. E aí eu falei assim, amor, a gente às vezes nesse desatenção, nesse ser humano mesmo, mas ele chegou e eu falei, faça um gesto concreto, né? A hora eu falei, vai e doa, ache alguém, busque alguém. Quantas pessoas aí, ele falou, mas não é a mesma mulher, não é a mesma coisa. Eu falei, então volta no supermercado e tenta encontrar. Mas assim, e claro que não encontrou, e a gente teve um gesto concreto, mas é esse cuidado, por mais que a gente esteja, a gente está buscando, quantas vezes nessa correria do dia a dia nós passamos pelo nosso irmão, aquele que está do lado e a gente não enxerga, que nada faz com que a gente não pare, pense, né, se coloque novamente no lugar, se arrependa e volta, né, eu acho que esse olhar, esse voltar e se reconhecer humano, é que faz com que esse cristão, ele vai evoluindo, e você falou uma coisa muito importante, que era também, já era quase a minha última
última pergunta, e eu vou adiantar um pouquinho, mas eu acho que o bom é isso, né? Que a gente vai mudando, né, em tudo aquilo que a gente constrói, é de fato aquilo que o Senhor quer, né? Você falou sobre construção de caráter, a construção dessa moral, né? E que nós temos um grande desafio, né? Você como um pai, você tem o Davi, e você falou, olha, não quero ser exemplo para ninguém, mas você é o exemplo na sua casa. O Davi, ele é construído, o seu caráter é construído na instrução que o Júnior, na instrução que a Juliana passa para essa criança. Com a graça, o Davi tem os pais juntos, que conseguem construir nele esses conceitos do que é certo, do que é errado, essa base de uma casa cristã. Mas a gente tem que entender que nós temos realidades de famílias desestruturadas, não porque o outro quer, né? A gente tem umas histórias de vida, e que não é porque muitas vezes eu não tenho uma família nuclear que essa construção do caráter e de moral não aconteça, não é disso que nós estamos discutindo, mas assim, como é esse olhar para o Davi, como é olhar para o seu filho hoje, nessa construção de criança, de um jovem cristão, que a base dele vai vir de você sim, vai vir da sua casa, dentro desse processo maior que a gente até coloca, né, de como cuidar da vida. Como é cuidar dessa vida, porque ela foi entregue a você, o Senhor confiou a você e a Juliana, a criação e a construção do Davi. Ele tem a sua personalidade, claro, né? Ele tem características que são próprias dele, mas ele é uma grande tela que vai sendo pintada de acordo com o que você e a Juliana, naquilo que o Senhor confiou a você. Então, como é que cuida dessa vida, né? Nós somos filhos do mesmo Pai, então somos irmãos, e o Senhor te confiou e te emprestou um filho para que você pudesse estar dando um caminhar. E aí? Eu sempre via o meu chamado à paternidade como um ministério, como uma missão, de fato. Uhum. Porque quando eu e a Juliana, nós descobrimos que ela estava grávida, eu coordenava o grupo de oração Novo Pentecostes, na Ilha de Montebello, e naquele momento, no momento em que eu fiquei sabendo que ela estava grávida, e daí 9 meses nasceria o meu filho ou a minha filha, porque eu não sabia na época qual sexo, vamos dizer assim, eu decidi sair do grupo de oração. Não na mesma hora, mas eu decidi preparar a minha saída, porque eu queria que toda a minha atenção fosse dada a esse novo ministério que Deus estava me dando, esse novo chamado de ser pai. E então o Davi, ele passou realmente a ser o objeto da minha inspiração em ser um cristão melhor, porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de tentar impactar na vida dele com coisas positivas. Eu sei que nem sempre eu vou conseguir, porque eu tenho defeitos. E ele vai ver os meus defeitos, vai ver as minhas falhas, e o que eu espero é que o amor que ele recebe dentro da casa dele seja maior do que as falhas que ele viu do pai ou da mãe, porque são seres humanos. Então, eu tenho no Davi essa inspiração. A inspiração é uma grande responsabilidade, que foi o que você acabou de dizer. A consciência de que, nesse momento, eu não vivo mais por mim, de que as minhas atitudes, elas não dizem respeito somente a mim, mas dizem respeito a ele, principalmente, porque é o legado que eu quero deixar. O que eu quero deixar para esse mundo é um homem digno, correto, um homem que ame a Deus, que um dia possa constituir a sua família, que possa ter uma visão misericordiosa dos outros, que seja um bom cristão. E para que isso aconteça, eu preciso fazer a minha parte. Preciso fazer a minha parte hoje. E eu não tenho medo de assumir essa responsabilidade. Nenhum. Para mim é um prazer. Fazer as coisas para acrescentar no Davi, no caso, que é o meu filho, é um prazer. Não tem nada que eu deixe de fazer que seja sacrificante, não. Tudo que eu deixo de fazer que seja por ele, para o bem dele, é um prazer para mim. Se eu tiver que deixar de ir num churrasco, numa festa, num casamento, não tem problema nenhum. Se for para o bem dele, é um prazer. E o que eu quero é isso, que um dia ele olhe para o pai dele, que já estará velhinho, né, e diga, eu tenho orgulho desse homem, porque ele pôde acrescentar na minha vida.
eu acho que é isso, né? É ser cristão como pai, ou ser um pai como cristão. É trazer uma realidade de amor, de equilíbrio dentro da minha casa. Eu sei que fora da minha casa, da porta para fora, eu não tenho o controle das coisas do mundo. Não estão nas minhas mãos. Mas dentro da minha casa estão. O que eu falo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, está nas minhas mãos dentro da minha casa. Então eu procuro que a minha casa seja um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. Eu nunca quis que a minha casa fosse a extensão da rua, onde qualquer um entra e qualquer um saia, não. Na minha casa, as pessoas que vêm são convidadas, são muito bem-vindas, mas não entram e saem na hora que querem, porque a minha casa é o meu templo, é o meu santuário, é onde a minha família vive. E se a minha família vive, eu preciso preservar para que seja um lugar legal. Não que eu não queira ninguém aqui dentro, não é isso. Mas eu quero ter o domínio de quem, quando e se isso vai fazer bem para a gente. Então, às vezes, isso pode parecer até um pouco arrogante, mas não é. Na minha opinião, é uma forma de você preservar a sua casa, a sua família, deixar que entre na sua casa aquilo que vai construir e não aquilo que vai destruir. Então, você pode colocar um filtro ali, né? Na sua porta você coloca um filtro para que entrem pessoas que você sabe que vão trazer bênçãos, que vão trazer coisas boas, palavras adequadas, e a gente vai tentando viver. Ah, tem os momentos de pega para capar? Tem, como em qualquer casa, como em qualquer família. Mas tenta buscar que seja um ambiente propício para que o Davi possa viver bem, em paz, e que aqui a gente construa a nossa relação familiar para que um dia ele possa replicar isso na vida dele. Tudo que você falou, Júnior, é importante, assim, né? A gente conseguiu observar uma família linda, bonita. Eu brinco, às vezes, tem seus problemas, como você mesmo disse agora, mas eu brinco com os meus alunos na faculdade, que é família coração, sabe? Mas a gente tem que olhar para fora da nossa casa. Temos que olhar para a realidade que a gente encontra, inclusive, na nossa paróquia. Então, assim, como é que eu vou, então, diante de famílias desestruturadas, eu até anotei aqui, perdidas e destroçadas, como é que eu vou formar, então, essas crianças? Como formar esses futuros adultos, esses jovens? Porque dentro desse universo que você colocou com o Davi, que é aquilo que a gente busca, é a sua realidade, ok. Mas e quando a gente olha para o outro, para aquele próximo, que muitas vezes está caído, diante de uma família que está desestruturada, destroçada e perdida, e que tem que formar crianças e que tem que formar jovens, como a gente poderia ter esse olhar cristão? Para ser esse exemplo, porque muitas vezes, por exemplo, lá no consultório, eu encontro aquele assim, eu faço tudo aquilo que o meu pai não fez, eu quero ser o contrário daquela casa. Mas a pessoa, ela busca isso, é uma constante, e muitas vezes ele não tem nem nada para dar. E ele vai buscar em vários lugares algo para que ele possa oferecer. Mas como é que, enquanto cristão, nós podemos olhar e formar essas crianças e jovens na sua visão? Olha, Paula, eu posso falar com alguma propriedade porque eu não considero ter tido, na minha infância, né, uma família que fosse realmente uma referência, né? Eu sou filho de pais separados, não questiono os motivos que levou ter essa ruptura, né? Mas o fato é que ela gera um impacto difícil de se absorver, os filhos principalmente, né? Então eu tive a oportunidade, na verdade, de crescer, amadurecer num ambiente que talvez não fosse o mais adequado, né? Num ambiente de ausência, num ambiente em que muitas vezes eu via a minha mãe dormir à noite conosco sem saber qual era o café da manhã do outro dia, porque a gente não tinha simplesmente nada. Nós já moramos em quartinho, eu, ela e meu irmão, nós já moramos num terraço, nós já não tivemos onde morar,
por muitas vezes precisamos de ajuda de muitas pessoas para comer, inclusive, mas nós fomos vitoriosos, sabe? Minha mãe teve que trabalhar muito, num período em que havia muito, ela era funcionária pública e havia muita atraso de pagamento. Eu lembro que teve um período que ela ficou 5 meses sem receber, com 2 crianças para criar. Enfim, então a gente se depara com esse tipo de situação que hoje em dia é muito comum, né? Pais separados, muitas vezes até morando juntos, mas vivendo mal, e trazendo uma realidade dura para as crianças que estão ali naquela situação. Eu aprendi e tive a oportunidade de ter pessoas que eu considero ser família, tanto quanto meu pai e minha mãe, e que estenderam muito as mãos para a gente. E eu acho que quando você tem uma família que está desestruturada, destroçada, todas essas palavras que você usou aí, muitas vezes, nem o pai nem a mãe têm condições emocionais de dar exemplo naquele momento, porque também são seres humanos e estão vivendo um momento difícil, enfim. Mas a família é muito maior do que o pai ou a mãe. A família são os tios, a família são os avós, as avós, são os primos, e são aquelas pessoas também que não têm laço sanguíneo, mas que têm uma importância tão grande nas nossas vidas, que elas são tão família quanto aqueles que têm laço sanguíneo. Então, se você tem na sua família uma célula, porque a família são várias células, são várias casas, várias famílias que formam uma grande família, vamos dizer assim, né? Mais ampla. Se você tem um sobrinho, se você tem uma sobrinha que está vivendo um momento desse, dentro daquilo que é possível, faça algo. Existe um momento certo também para se fazer esse algo, né? Porque não é tão simples assim, mas é importante que eu tenha um olhar um pouco mais amplo, para fora da minha casa. Eu lembro que, no meu caso, eu tive uma família que foi extremamente importante para mim. Tiveram várias. Mas eu vou te dizer essa família porque ela não teve laço sanguíneo. Porque eu tive tias, tios, que foram muito importantes nesses momentos para mim de ausência, né? E aí, essa família, que é a família da Dona Dina, eu chamava ela de vó, e ela é a minha avó, assim, não tem diferença nenhuma das minhas vós, era minha avó. E a filha dela é minha tia, e o filho dela é meu padrinho de batismo. E eu vivi muito tempo, assim, a minha infância indo à casa deles, quando não tinha nada na minha casa, quando faltava esse carinho e esse amor, não porque minha mãe não dava, meu pai não dava, mas pela situação como um todo, eu sentia todo esse amor, esse carinho lá nessa casa. Eles foram muito generosos comigo durante toda a minha infância, a minha adolescência, e até hoje são muito generosos comigo. Eu carrego eles no meu coração como família que são. Então, às vezes, a gente espera que só o pai ou só a mãe possa ajudar uma criança que está passando por um momento desse. Não, os tios podem, os avós podem, os amigos podem, todos podemos ter a visão do samaritano, lembra? Exatamente. Eu estou vendo sofrer, mesmo que não seja do meu seio familiar. Então, na prática, eu acho que quando a gente tem uma visão caridosa das pessoas, a gente percebe que tem uma criança que às vezes está ali, os pais se separaram, e que você pode fazer alguma coisa por ela naquele momento. Ou fazer pelos pais. Ou, às vezes, esperar o momento certo de fazer. Porque também você precisa sentir da outra parte uma abertura para que você possa entrar e fazer algo, falar algo. E muitas vezes as pessoas estão em tanto sofrimento que elas não conseguem acenar para a gente, estou precisando. E cada um vivendo a sua vida, você às vezes não percebe que o outro está precisando. Então eu queria citar esse exemplo de um apoio que pode vir de outros corações que não são necessariamente do pai e da mãe. Agora, o pai e a mãe, mesmo que estejam vivendo um momento conturbado na sua relação, eles precisam ter a consciência de que os filhos não têm nada a ver com isso. Se eles quiserem brigar, briguem longe dos filhos. Se eles quiserem conversar sério, conversem longe dos filhos.
Não use o seu filho, a sua filha como escudo, como motivação para as falhas que são de vocês, pais e mães, homens e mulheres, adultos. As crianças precisam ser crianças. Elas não precisam amadurecer por esse caminho. A vida vai dar condições a elas de amadurecer. Mas se acontece alguma coisa assim também, não quer dizer que essa criança não será um bom homem, uma boa mulher lá na frente. Porque ele pode exatamente olhar para toda essa situação vivida e não querer replicar na vida lá na frente. E aí a igreja, ela pode ser muito importante. Eu encontrei na igreja, eu encontrei na minha comunidade da Ilha de Monte Belo, no qual eu sou extremamente grato, pessoas muito generosas, como a família do Arthur, que todos nós conhecemos, é uma família que me ajudou, cuidou de mim, e outras tantas famílias que me ajudaram e me acolheram nos momentos em que a minha família não tinha condições de me dar a estrutura. Então Deus é bom, e Ele coloca pessoas boas nas nossas vidas. Essas pessoas boas, elas podem sim fazer o papel do pai e da mãe naquele momento que talvez o pai e a mãe não estejam aptos emocionalmente para fazer algo concreto. São os samaritanos, né, que nós vamos encontrando. São os samaritanos que passam pela nossa vida e que nos veem caídos por aí e que estendem as mãos. E nem sempre são do mesmo sangue. O judeu e o samaritano nem se davam, né? Então não era nem a questão só sanguínea, é uma questão mesmo de cultura. E ainda assim ele foi capaz de estender a mão. E tem muito samaritano bom por aí. Verdade. Você me fez lembrar muito dos catequistas, né? A gente ouve muitas histórias como a sua vindo deles. Quantas vezes aquele catequista, aquela catequista é um samaritano na vida daquela criança que chega ali muitas vezes sem nenhuma noção, nem sem nenhum caminho, dentro de uma casa às vezes estruturada, não porque às vezes o outro quer, mas diante de toda uma situação de vida. E esse catequista é não só o samaritano para aquela criança, mas muitas vezes para aquela casa, né? A pastoral familiar, ela tem um segmento chamado Casos Especiais, que lidam com situações diversas de estruturas familiares. Muitas vezes os catequistas trazem para nós realidades que a gente para e fala, meu Senhor, o que o Senhor quer de nós? E aí essa palavra hoje vem responder, que nós sejamos os samaritanos, que a gente não julgue, aquele samaritano não perguntou, por que você está aí caído, né? Por que você está desta forma? Ele simplesmente foi ali, parou, ajudou, olhou, você me fez ficar até emocionada, Júnior. Sua história é uma história muito real, de muitas histórias da nossa paróquia, e que muitas vezes as pessoas não têm, olham para você e não sabem disso, né? E acham que o Júnior sempre foi assim, desta forma, aberto a todos, mas que não tinha uma história de vida, né? Então, quando a gente que a gente olha para a sua história, é muito tocante ver o que você hoje traz para nós, né, quando você vem contando a sua história, como nos faz refletir essa construção mesmo de cristão, que não se dá porque às vezes as pessoas usam como justificativa, né? Eu não vou para a igreja porque minha família é assim, ou eu não faço tal coisa porque eu não aprendi, ou não é assim. Vão existir samaritanos na sua vida desde que, e aí você falou perfeitamente, você esteja aberto para que isso aconteça. Quando é uma criança é até mais fácil, sabe, Júnior? Porque a criança, ela é aberta a essa condução. Mas o outro, aquele familiar dela, aquela estrutura tem que estar aberta para que a gente possa também ser esse samaritano. Então, assim, é muito lindo de ouvir o seu testemunho e trazer isso. Você me fez lembrar muito de Santa Dulce, né? E a gente acompanhou toda a história, principalmente nesse ano, da nossa campanha da fraternidade. No final, eu vou te pedir licença no seu programa para a gente fazer a oração da campanha da fraternidade, que fala exatamente desse samaritano, de como ela foi para aqueles pobres, e chama de pobres, mas para aquelas pessoas que estavam naquele momento tão carentes, né, de ter samaritanos, como foi ela. E ainda nessa semana, e aí discutindo o que a Semana Nacional da Família traz para nós, eu queria trazer um assunto para a gente fechar o nosso programa, assim,
nessa nossa conversa, porque se deixar, a gente tem conversa para muito mais, né? Que é um assunto, às vezes, para alguns, um tanto polêmico. Na minha concepção, como cristã e como católica, não, mas eu acho que gera discussões e que é trazido para a gente, né, essa motivação de discussão, que é quando Deus fala o seguinte, ó, Deus quis uma família. E aí, depois, Deus quer uma família para todos nós, né? Deus nos quer coautores da vida, porque Ele é o autor e nós nos tornamos, né? Então, quando a gente traz uma discussão desta vida, de vida, de gestação de vida, de como ser coautor da vida, num olhar hoje mais para a nossa realidade, né, de discussões. E aí eu gostaria da gente entrar um pouco nessa questão do pró-vida, de ser a favor da vida, de ser contra o aborto, numa discussão, às vezes, que é muito mais ampla, que nós só vamos discutir nesse ponto que o senhor traz, nessa nossa fala, do bom samaritano, da compaixão, da misericórdia e do amor, que você falou muito bem, como ser coautor da vida junto com Deus, neste momento, assim. Eu acho que se nós pudéssemos garantir que toda a gestação fosse realmente planejada, fosse realmente desejada, seria o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que as coisas não são assim. Muitas vezes não são assim por promiscuidade das pessoas e muitas vezes por outros tantos fatores. Eu acho que no final das contas, não importa se aquele novo ser venha de onde vier, ele é um filho de Deus, uma filha de Deus, e merece viver. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas fulano aconteceu isso, ciclano aconteceu aquilo, porque eu não me vejo apto a emitir uma opinião sem também ter a empatia pelo sofrimento daquela outra pessoa. Mas eu queria trazer para essa ideia que aquela vida que está sendo gerada naquele ventre, independente de como aconteceu aquela situação, merece viver. Até porque, mesmo que tenha sido de uma situação traumática, pode ser que aquela criança seja a cura para aquela mãe no futuro. Porque pode ser um grande homem, pode ser uma grande mulher, que vai dar muito orgulho para essa mãe, para esse pai, mesmo que naquele primeiro momento a forma como ela foi concebida não tenha sido a ideal. Então eu acredito nisso, que as pessoas merecem viver e que devem receber amor e carinho do pai e da mãe. Se isso acontece de forma distorcida, a gente precisa do apoio da sociedade, a gente precisa do apoio da igreja, a gente precisa do apoio dos bons cristãos para ajudar aquela mãe, normalmente aquela mãe, né, que teve aquela situação ingrata que gerou um filho. A situação foi ingrata, não o filho. Acho que isso tem que ficar claro. A situação foi traumática, foi dolorida, mas não o filho. Filho é seu. Você gerou, está ali, nasceu das suas entranhas. E você pode, com o seu amor e com a sua generosidade, criar uma criança que um dia vai ser um grande homem e uma grande mulher. Quantos grandes homens e grandes mulheres foram vítimas, não sei se eu posso usar essa palavra, de tentativa de aborto, mas nasceram. E por terem nascido, são hoje grandes homens e grandes mulheres. Verdade. Não no seu caráter, seja onde for. Então eu acho que a igreja, a sociedade, não pode fechar os olhos para a violência contra a mulher, seja ela de qual maneira for, especialmente se dessa violência gerar uma gravidez. Eu acho que essa mulher precisa ser amparada, precisa ser amada, acolhida, para que ela tenha condições de acolher essa criança que virá.
É lógico que a decisão de cada pessoa, ela é soberana. A gente não posso dizer que a pessoa que tomou uma decisão contrária a isso está certa ou errada. Eu não sou juiz de nada. Sim. Mas na vida. E acredito que Deus pode transformar situações traumáticas em oportunidade de graças imensas no presente e no futuro. E a sua fala é tão importante, assim, a gente parar e pensar um pouquinho, que também o nosso olhar para essa mulher, você trouxe da mulher, a gente poderia trazer situações, mas da mulher, seja um olhar de samaritano, né? O olhar que acolhe, o olhar que auxilia, e me fez muito voltar, amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? E quem seria esse próximo? Essa mulher seria esse próximo? Essa criança? Então, esse olhar de samaritano, né? Para essa nova situação, que muitas vezes não foi porque o outro quis. E a gente tem várias maneiras, né? Você falou especificamente das mulheres grávidas, mas quando a gente fala dessa valorização da vida, até porque eu trouxe esse assunto, né? Da questão do aborto em si, mas a gente tem várias outras situações, né? Que a gente poderia falar, da violência doméstica, quando a gente fala de valorização da vida, enquanto igreja, e sermos samaritano na vida desta família, desta casa, desse local sagrado, que é templo do Espírito Santo, a gente não pode esquecer disso, né? Esse olhar de samaritano. Então, a Semana Nacional da Família, ela vem trazer isso nesse dia de hoje, especificamente do Prosa, de valorização da vida, e que a gente possa ter um gesto concreto, de conhecer instituições, por exemplo, Provida, conhecer esse trabalho, conhecer instituições que acolhem as mulheres que sofrem violências domésticas, que a gente possa ter esse olhar de samaritano quando a gente vê uma reportagem, né, e não ser indiferente, por exemplo, quando a gente vê uma reportagem de violência doméstica, e aí a gente fala não só física, mas também psicológica, que a gente possa, durante todo esse tempo, ter esse olhar cristão de samaritano, né? Em todas essas realidades, a gente está falando só, mas eu tenho violência contra a criança, violência contra o adolescente, a gente tem todo um processo com os nossos jovens, e que muitas vezes a gente não sabe por que aquele jovem, por exemplo, está num meio que a gente, né, que aquele pai ou aquela mãe ou aquela família não gostaria, mas que não consegue como lidar, de olhar para os vícios dos nossos jovens, dos adultos, dentro desse processo que também é de valorização da vida, que a gente tem que buscar auxiliar. Então, que a gente possa ter esse olhar de samaritano para essa família, né? E que aquele que está passando por esse problema possa também nos confiar, porque é muito difícil. Então, muitas vezes, quando fecha a porta de casa, acontece, mas vem para cá e a gente não sabe, né? Então, para vocês que estão em casa, nós estamos aqui também para acolhê-los, nós estamos aqui para ser um samaritano para a sua vida. A igreja, ela está aberta a isso, né? Às vezes a gente não sabe quem buscar. A pastoral familiar, junto com os agentes pastorais todos, estão abertos a ter esse olhar para vocês, um local que vocês podem ter confiança, né, que podem estar nos buscando. E mesmo assim, eu não conheço, mas eu conheço o Júnior, busca o Júnior. Ele vai saber o conduzir. Eu acho que a gente também, enquanto igreja, tem que ter essa abertura, né, Júnior? Sem dúvida, nós, independente do ministério que eu exerça, da igreja, da pastoral que eu esteja trabalhando, no final das contas eu sou um cristão. E como cristão eu preciso acolher. Eu fico imaginando uma cena em que uma mulher, uma criança, violentada, seja de qualquer forma, se encontrando com Jesus. Mas o que Jesus faria? Ele ia abraçar e acolher. Verdade. Eu vou te ajudar. Nós vamos vencer, nós vamos conseguir, você vai conseguir. Eu acho que essa deve ser a nossa postura, né? Diante de qualquer tipo de situação que vá de encontro à nossa fé, aquilo que Deus espera de nós. Eu queria só abrir um parêntese, porque nessa semana um vídeo me tocou muito, e muitos devem ter visto, de um menininho que entra numa loja querendo comprar um relógio. Não sei se você chegou a ver, se não, depois você... Sim. Mas é um engraxate, um menininho querendo comprar um relógio para o pai, para o Dia dos Pais. E você via ali, então, um rapazinho que aparentemente
não tinha uma vida financeira favorável, né? Porque senão ele não estaria na rua engraxando sapato. Mas ele dá um presente para o pai. E apesar do dono da loja ter mostrado ali a sua generosidade, o menininho ter sido o personagem principal, mas eu fiquei pensando nesse pai. Porque como esse pai, sem mesmo condições financeiras de proporcionar ao seu filho coisas legais, como esse pai ainda assim é a referência desse filho. Sim. Precisa, quando a gente fala de acolhimento, quando a gente fala de amor, de carinho, nós não estamos falando de questão financeira. Verdade. Eu posso morar numa casinha simples, mas se lá tiver amor, se lá tiver zelo, vai ser a melhor casa que eu possa viver. E quantos palacetes que nós vemos por aí, que dentro deles não existe esse amor, essa questão mesmo que a gente está trazendo aqui. Eu acho que a pastoral familiar, ela é uma pastoral fundamental para a nossa igreja, porque a família, ela vem sendo muito atacada, né? Vem sendo, como eu posso falar, há uma tentativa de banalizar o valor da família. Eu acho importante que surjam vozes que se coloquem ali e falem, não, a família ela é importante sim, ela é a célula que pode transformar o mundo. Porque se cada família, se em cada casa, cada um fizer a sua parte, a sociedade vai ser melhor. E às vezes a gente fica esperando que os nossos governantes façam, que a sociedade faça, mas dentro da minha casa eu não faço. Faça dentro da sua casa, espere que o outro faça também dentro da casa dele, e daqui a pouco nós teremos uma sociedade melhor. Eu acredito muito nisso. Eu concordo, assim, plenamente. Fechou com chave de ouro a nossa conversa. Júnior, eu sei que o programa é seu, né? Eu acompanho. Sei que você faz indicação de livros, em alguns deles. E eu gostaria hoje de indicar, antes da gente fazer a oração da campanha da fraternidade, que eu pedi licença a você, do seu programa, para que a gente possa estar fechando o nosso programa hoje, eu gostaria de indicar um livro, tá? Chamado... Fique à vontade. Não sei se dá para ver... Preparai o caminho do Senhor. Isso. É um livro do Monsenhor Jonas Habib, um livro lindo, que fala de todos esses desafios do mundo de hoje e que a gente não pode perder a fé. Como preparar o caminho para essa segunda vinda, para essa vinda do Senhor. Que esse é o carisma da Canção Nova, né? Homens novos para um mundo novo. Mas é um livro que fala muito do que a gente conversou hoje. Eu acho que todo mundo deu para ver. E se precisarem também, eu tenho ele. Posso emprestar, não tenho problema nenhum com isso, tá bem? Vamos fazer a nossa oração? Podemos? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver. Criaste o ser humano e lhe confiaste o mundo, como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão, expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade, reconciliados no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Amém. Gostaria de fechar o nosso programa, Júnior, de hoje. Passo para você. Não, eu quero agradecer pela sua ideia de ter feito prosa cristã, voltado para esse tema das famílias. Prosa Cristã, esse programa, ele não é meu, ele é da nossa igreja, ele é da nossa paróquia, eu apenas o conduzo como qualquer outra pessoa poderia fazer.
A ideia é que a gente possa refletir sobre temas, sobre falas que muitas vezes a gente não tem oportunidade de tratar, né, de temas que a gente não tem oportunidade de tratar. Eu tenho sido muito agraciado de receber pessoas que têm me feito aprender muito, não só sobre religiosidade, mas sobre os aspectos humanos, intelectuais, mentais, porque nós somos um ser completo. Nós não somos só seres espirituais. Nós também precisamos cuidar da saúde, nós também precisamos nos alimentar bem, nós também precisamos ter boas conversas, nós precisamos ter contato. O quanto esse tempo tem mostrado isso para a gente, quanto tudo isso é importante para cada um de nós. Então eu agradeço essa oportunidade de mais um Prosa Cristã, e aí você faz o encerramento, porque hoje é você que está... Obrigada, então, Júnior. Obrigada a você que está em casa. Obrigada por ter cedido esses momentos, esse espaço para a gente. E a gente espera vocês no próximo Prosa Cristã com Paulo Júnior como entrevistador. Boa noite.